Vamos supor que eu tenha um conjunto A, que é 2, 1, 9, menos 7, 8, 11, e um conjunto B, que é 2, 15, 9, menos 7, 10. Bom, o conjunto A ele tem 6 elementos, né? O número de elementos de A é igual a 6, e o conjunto B tem 5 elementos, então o número de elementos de B é igual a 5. Agora, vamos supor que eu quero saber qual é o número de elementos de A união com B. Eu quero saber o número de elementos de A união B. Sem fazer a união efetivamente, eu quero só, digamos assim, chutar o número de elementos que vai ter esse conjunto. Bom, então você pode pensar assim, a gente vai juntar os dois conjuntos A e B. Então, se o A tem 6 elementos e o B tem 5 elementos, o número de elementos da união deles vai ser 11. Mas, se nós fizermos a união de fato, a gente vai ver que esse resultado está errado. Vamos escrever aqui o conjunto A união B. A união B. Ops. A união B. Bom, vai ser 2, 1, 9, menos 7, 8, 11. 2, 1, 9, menos 7, 8, 11. O 2 a gente já escreveu, né? 15. O 9 também, o menos 7 também e o 10. Então, o conjunto A união B ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, esse nosso resultado de 11 aqui está errado. O correto é 8 elementos. Então, de onde é que veio esses 3 elementos extras aqui que eu contei a mais antes, quando a gente fez uma previsão do número de elementos? Bom, esses 3 elementos extras vieram dos elementos repetidos dos conjuntos A e B. Né? Se você olhar, eu tenho 3 elementos repetidos no conjunto A e no conjunto B. Eu tenho o 2, que aparece nos dois, o 9 e o menos 7, que também aparece nos dois conjuntos. E como a gente não repete elementos num conjunto, esses elementos aqui só vão aparecer uma vez e não 2 vezes. Então, existe uma fórmula que permite que a gente saiba o número de elementos de A união B sem correr esse risco dos elementos repetidos. A fórmula é o seguinte: o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção B. Então, o número de elementos de A e união B, claro, eu vou somar o número de elementos de A com o número de elementos de B, mas eu vou subtrair o número de elementos de A intersecção B. O que é a A intersecção B? Bom, é basicamente aquilo que está nos dois, aquilo que está repetido, né? Então, subtraindo aqui o número de elementos de A intersecção B, eu vou tirar aqueles elementos repetidos da minha contagem. Então, vamos aplicar essa fórmula aqui. O número de elementos de A é 6, o número de elementos de B é 5. E o que é A intersecção B? A intersecção B é igual a 2, 9 e menos 7, né? Aquilo que está nos dois conjuntos, 2, 9 e menos 7. E quantos elementos tem o A intersecção B? 3 elementos, né? Então, isso aqui é 3. 6 mais 5, 11, menos 3, 8. Então, essa fórmula aqui, vale a pena decorar ela, é a fórmula que vai me dar o número de elementos de A união com B. Aliás, a forma certa de ler é A união B apenas, não A união com B. Vamos supor agora que eu tenho um conjunto H, e esse conjunto H tem 50 elementos. O número de elementos de H é 50, e eu tenho um conjunto P, e o número de elementos de P é 30. E o número de elementos do conjunto AH união P, P não B, P, é igual a 15. Então, o H e o P têm 15 elementos em comum, e eu quero saber qual é o número de elementos, vou pegar uma outra cor aqui, o número de elementos de A união, aliás, H união P. Bom, a gente pode aplicar essa fórmula aqui, né? Vai ser o número de elementos de H mais o número de elementos de P menos o número de elementos de H intersecção P. E isso vai ser, então, o número de elementos de H é 50, mais o número de elementos de P, que é 30, menos o número de elementos de A intersecção P, que é 15. Eu nem preciso saber o que é o conjunto H e o que é o conjunto P. Basta saber esses dados do número de elementos.
80 menos 15, isso dá 65 elementos. E eu posso representar isso aqui num diagrama também. Eu vou fazer aqui de um lado o conjunto H e aqui do lado o conjunto P. Vou fazer um pouco maior. O conjunto P. Bom, nós sabemos que essa parte aqui de dentro, que é onde o H e o P, é o que o H e o P têm em comum, essa parte ali dentro tem 15 elementos, né? H intersecção com P tem 15 elementos. Quantos elementos eu tenho aqui fora, então, só no H? Só no H aqui fora eu tenho quantos elementos? Bom, eu vou ter 35 elementos só no H, né? Você deve estar perguntando de onde é que saiu esse 35. O H não tem 50 elementos? Eu vou dizer sim, o H tem 50 elementos. 35 elementos fazem parte só do H e 15 elementos fazem parte tanto do H como do P. Certo? Geralmente, sempre quando a gente escreve um diagrama assim, a gente sempre começa escrevendo o número de elementos na parte da intersecção. Então, primeiro eu escrevo os 15 elementos que estão nos dois e depois eu vou escrevendo os elementos que estão só no H ou só no P. Bom, agora eu tenho 15 elementos aqui no H intersecção P. E quantos elementos eu tenho só no P? Bom, se eu tenho 15 que estão nos dois, eu vou ter 15 que está apenas no P, né? 30 menos 15 é 15. E você pode estar se perguntando de novo, Gustavo, mas não são 30 elementos no P? Sim, são 30 elementos no P, só que 15 desses 30 elementos estão no H também. E se você pegar a parte aqui do P, se você pegar toda a parte do P, você vai ter 30 elementos, né? 15 mais 15, 30. A mesma coisa aqui, se você pegar toda a parte do H, você vai ter os 50 elementos. 15 mais 35 é 50. Bom, era isso por esse vídeo, espero que você tenha entendido. E esses diagramas aqui eles vão ser bem úteis quando a gente começar a resolver alguns problemas práticos que envolvem conjuntos. A regra geralmente é começar pela parte da intersecção e depois ir escrevendo o número de elementos que eu tenho apenas no H ou apenas no P.